fala para as pessoas, Ele fala como a ovelhas, né? São minhas ovelhas essa noite, né? Então, aí está o seu rebanho, meu pastor. Ministra aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Amém, querido? Amém. Glória a Deus. Graça e paz, amados. Amém? E a paz do Senhor também, né? A gente tem alguns lugares que é graça e paz, tem outros lugares que é a paz do Senhor. Mas eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar com vocês. Me sinto muito à vontade. A gente sente a unção do Espírito Santo de Deus quando entra neste ambiente. E hoje nós queremos fazer uma noite profética neste lugar. Quantos acreditam que Deus ainda se move profeticamente sobre os lugares? Assim vai ser hoje na minha vida, na sua vida, na nossa casa, em nome de Jesus. É uma alegria muito grande, pastor Edmilson, pastora, poder conhecê-los pessoalmente, né? A gente só conhecia pela internet e agora poder os conhecer pessoalmente. Eu quero deixar de imediato aqui, pastor, um presente para você. Igreja Família, do pastor Carlito Paz, nós tivemos no retiro da Rede Espírita, eu trouxe um livro para você, direto da rede. E para a pastora eu trouxe uma Bíblia. A Bíblia da mulher. Olha lá. Venham cá, queridos. A Bíblia da mulher para a pastora, com vários estudos teológicos, e a Bíblia Família. Glória a Deus. Isso para honrar e glorificar o nome do Senhor, né? E quero agradecer a Deus, queridos, pela oportunidade de estarmos juntos nesta noite. Nós viemos aqui para a celebração dos 90 anos da Dona Hilda, mãe da nossa irmã Marinês, que é diaconisa ela é da nossa igreja lá em Curitiba, mas ela trabalhava na Souza Cruz, na época, ali na cidade de Santa Cruz, e um dia ela conheceu um capitão do exército, o irmão Nilson Amador. Foi amor à primeira vista. Se alguém quiser aprender como é que arruma um bom marido, aí a irmã Marinês tem que vir numa outra hora aqui para falar como é que arruma um bom marido, né? E então, se casaram, já fazem quantos anos, irmão Nilson? 40 anos. Eu e a Anice, nós temos 41 anos de casados. O irmão Nilson e a irmã Marinês têm 40 anos de casados. Sou mais velho que vocês, hein? Estou um pouquinho na frente aí. E nós tivemos neste final de semana, hoje mesmo, né, o almoço de celebração dos 90 anos da Dona Hilda. Mais de 100 pessoas estavam lá naquele almoço, um almoço fantástico, muito abençoado. E a gente pôde compartilhar uma palavra de Deus para todas aquelas pessoas que estavam lá. E é isso que é importante. Nós não estamos aqui para julgar, nós não estamos para ensinar o Pai Nosso para ninguém. A gente está aqui apenas para compartilhar os bons momentos da vida, ensinar a palavra de Deus, compartilhar a palavra de Deus e deixar que o Espírito Santo de Deus faça a obra. Amém, queridos? Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus, não somos nós. Não é na nossa força, não é no nosso tempo, não é do nosso jeito, mas é no poder do Espírito Santo de Deus. E eu tenho certeza que Deus tem colhido grandes bênçãos deste momento tão especial. Fico muito feliz de conhecer a igreja aqui, irmãos, e ver que vocês são um pouquinho diferentes dos demais. E isso é bom demais, né? Porque Deus precisa alcançar vidas que de outra forma não alcançaria. Eu tenho 34 livros escritos, todos os meus livros estão na Amazon, mas alguns eu trouxe impresso. Um desse é Família Abençoada, que é uma campanha de 7 semanas pela família. Vocês hoje vão ter a oportunidade, se puderem e quiserem comprar o livro, eu tenho ali, a preço acessível, o livro Família Abençoada, que é uma campanha de 7 semanas pela família. E você pode, inclusive, fazer uma campanha específica pela sua família nesses dias. Então, eu tenho depois este livro ali para a gente compartilhar. E um outro livro que eu escrevo e que eu gosto muito de trabalhar e ministrar é este livro aqui, Amor é Decisão, que fala a respeito de como entender e expressar o amor verdadeiro no nosso dia a dia, no nosso relacionamento, né? Lá no Paraná a gente tem uma máxima assim, quando a gente era jovem, isso há muitos anos, hoje não sei se é mais assim. A gente tinha uma dúvida filosófica. Eu não sei se caso ou compro uma bicicleta, né? Então eu casei e comprei a bicicleta. Então estamos juntos aí há 41 anos. E aí a gente pode compartilhar esse e outros livros que eu trouxe também ali. Depois no final você fique à vontade para adquiri-los. E também se quiser uma dedicatória, a gente está aqui para dedicar este livro para você em nome de Jesus. Amém? Só passando para nós, pastor, aquele PowerPoint está no jeito. Pode pedir para os irmãos passarem lá.
Se eu me passar um pouquinho da hora, irmão, vocês me perdoam, porque eu fui professor universitário durante 14 anos. E professor universitário, a cabeça da gente funciona de hora em hora, né? Funciona 1h30, e a gente tem assim, às vezes, passa um pouquinho da conta. Mas como hoje é um dia especial, né? E nós começamos o culto um pouquinho mais cedo, né? 6h30, eu tenho certeza que vai ser bênção também para a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero, rapidamente, assim que os irmãos colocarem o PowerPoint ali para a gente, quero fazer a apresentação do que Deus tem para nós nesta noite. Mas você pode abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 2. Nós vamos ministrar em cima deste tema tão importante, que é o tema de Juízes. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fiquei como presidente da nossa editora durante 12 anos. E depois, nos últimos 4 anos, eu assumi a presidência da nossa Associação de Editores Cristãos do Brasil, que reúne todas as editoras cristãs do Brasil. Então, durante esse tempo, esses últimos anos, eu tenho sido muito abençoado pelo Senhor, podendo ministrar, podendo cuidar de cada área, de cada necessidade na área editorial. Mas o que eu gosto mesmo é de trabalhar com pessoas, de ministrar ao coração de pessoas, porque eu sei que a gente pode escrever bons livros, mas se a gente não conseguir comunicar os livros com a fidelidade que eles precisam, a gente corre o risco de não conseguir passar a mensagem. Então eu quero ser bem didático com você neste culto, porque realmente nós precisamos que a mensagem seja pregada, né? Então está aqui o nosso banner da conferência. Normalmente essa é uma ministração que eu faço numa abertura de fim de semana, são 3 ministrações. Hoje nós só vamos fazer a primeira. Vamos passar o próximo slide ali, por gentileza. Louvado seja o nome do Senhor. Isso, só dá um enter aí para a gente passar. Assim que o pessoal conseguir olhar, a gente já... Isso. Glória a Deus. Está tranquilo aí ou não? Não, amém? Então vamos ler o texto bíblico, daí a gente na medida que o PowerPoint fica legal, a gente passa. Abre a sua Bíblia em Juízes capítulo 2, versículos 7 a 13. Esse texto, irmãos, ele é uma chamada de atenção para os nossos dias. Se o escritor de Juízes fosse escrever esse texto, ele escreveria da mesma forma que escreveu hoje, tá? Então não pense você que a Bíblia é uma coisa antiquada. Não, a Bíblia é para os nossos dias também. Aqui, se você quiser acessar, você pode acessar aqui pelo QR Code do seu celular. Esse é um dos sites, é o meu site pessoal de estudo, onde eu tenho lá todos os meus estudos bíblicos e materiais, e a gente está sempre disponibilizando ali. Então tem ali o QR Code que vai para o nosso site. O próximo slide ali, deixa eu só passar. Essa é a minha credencial ministerial da UMB, né? Ela é a minha família. Então aqui nós temos o meu filho, o Adriano, a Suelen, que é minha nora, a Luísa, que é a neta de 12 anos, vai fazer 12 anos agora em setembro. E aqui o lado de cá, aqui o peso pesado, é o André e a Mariane, né? E são os nossos filhos da caminhada, que Deus tem acrescentado em nossa vida, todos casados, todos bem estabelecidos na vida. Essa é a nossa família, a família que o Senhor tem nos acrescentado ao longo desses anos. Passando o próximo. Vamos lá. Isso. O tema da mensagem de hoje é para que os nossos filhos não se percam. Vamos dizer juntos? Para que os nossos filhos não se percam. Veja a palavra do Senhor em Juízes capítulo 2, versículos 7 a 13. O povo serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué, os quais tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra da sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte de Monte Gaás. Depois de toda aquela geração, foi reunida aos seus antepassados,
surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. Pai, em nome de Jesus, nesta hora, ministra a Tua palavra de vida e poder, ministra aos nossos corações, fala conosco, meu Deus, porque nós queremos ver e ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor, dirige a nossa mente, o nosso coração nesta hora, aquieta todo o coração agora, Senhor, aquieta a nossa alma para ouvir a Tua voz, e o Teu nome seja louvado e engrandecido, em nome de Jesus, amém. Quantos aqui têm filhos pequenos? Filhos de 2 até 5 anos de idade? Erga a mão. Olha, quanta gente, legal. Quantos têm filhos já crescidos? Que já casaram, já avançaram na vida, e agora tem os netos, né? Maravilha, glória a Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, esta palavra fala a respeito de homens, mães, pais, mulheres que olham para os seus filhos e carregam muitos sonhos no coração. Quem tem sonhos para os seus filhos aqui? Glória a Deus. Algum sonho que os seus filhos estudem, sonho que tenham boas oportunidades, sonho que cresçam com saúde, sonho que tenham uma profissão, sonho que sejam pessoas respeitadas, sonho que formem uma boa família, sonho que não sofram aquilo que eles sofreram. Nós sofremos muito no tempo passado, e nós não queremos que a próxima geração sofra as mesmas lutas e dificuldades que nós viemos a sofrer. Tudo isso, os nossos sonhos são legítimos. Todo pai, toda mãe deseja ver seus filhos prosperando. Mas nesta noite eu quero fazer uma pergunta muito séria para cada um de nós, ao meu e ao seu coração. E se os nossos filhos conquistarem muitas coisas nesta vida, mas perderem a sua alma? Reflete rapidamente comigo aí. Pensa um pouquinho só comigo. O teu filho pode ser um melhor médico dessa cidade. O teu filho pode ser talvez um deputado dessa região. O teu filho pode ser um grande profissional, um grande engenheiro nessa profissão, aqui nesta região, e você vai ter motivos de alegria com ele. Mas se ele um dia se desviar dos caminhos do Senhor, ou até mesmo se ele nunca chegar a conhecer ao Senhor, e você saber que por causa dessa decisão, ele deixa de herdar a vida eterna, como é que o seu coração há de pensar sobre isso? Essa é a pergunta que Deus quer fazer ao nosso coração nesta noite. Porque nós não podemos ser egoístas de olhar apenas para a nossa vida. Nós precisamos ser capazes de olhar para o tempo futuro, olhar para as gerações que virão logo após nós. Tem a história de um rei na Bíblia chamado Ezequias. Quantos de vocês já ouviram falar desse rei? Quem lembra da história do rei Ezequias? Nós nos lembramos da história de Ezequias porque ele estava pronto para morrer. Deus mandou Isaías falar com ele: olha, põe a tua casa em ordem porque você vai morrer. E quando Ezequias recebe esta notícia, a Bíblia diz que ele vira para o lado, ele chora e fala: Deus, tem misericórdia de mim. E de fato Deus tem misericórdia de Ezequias. Quando o profeta Isaías termina de falar, está saindo do palácio, o Senhor ouve a oração de Ezequias, e de repente então Deus fala: Isaías, volta lá e fala para Ezequias que eu vou dar mais 15 anos de lambuja para ele. E então o profeta Isaías volta e fala com Ezequias e dá-lhe mais 15 anos de vida. Só que passaram alguns poucos anos depois, Ezequias faz uma bobeira, faz uma bobagem. Ele abre as portas do palácio para uma embaixada de um país distante chamado Babilônia. Ele não consulta o Senhor. Ele permite que pessoas entrem na sua casa, entrem na sua vida, entrem na sua família e comecem a especular tudo aquilo que está acontecendo e comecem a desejar aquilo que ele deseja, aquilo que ele tem. E ele não presta atenção que aquilo é enviado de Satanás, não é o enviado de Deus. Ele não presta atenção naquilo, e é por causa disso ele abre uma brecha tremenda. E quando o profeta Isaías vai conversar com ele, diz: escuta, quem são aquelas pessoas? Aí ele vai dizer: eram homens que vieram de longe, de um grande país, vieram para honrar a minha vida, e isso e aquilo. E o profeta diz para ele: olha, você fez algo errado.
Você deveria ter consultado ao Senhor primeiro, antes de deixar qualquer coisa entrar na sua casa. Mas como você não percebeu isso, o Senhor está dizendo que o reino será tirado de ti, e a sua descendência, a sua geração será escrava nesta terra. Se houvesse alguém, chegasse para você e falasse assim: olha, meu irmão, o teu filho vai crescer e o teu filho vai virar um marginal, o teu filho vai virar um drogado, o teu filho vai ficar uma pessoa incapaz, o teu filho vai ser uma pessoa imprestável para qualquer coisa na sociedade. O que você faria, meu irmão? Você chegaria para o pastor e falar: pastor, em nome de Jesus, vamos fazer uma campanha de jejum e oração. Eu vou passar 24 dias orando, eu vou passar 3 meses orando, eu vou buscar a presença do Senhor, porque eu não quero isso na vida dos meus filhos, eu não quero a praga na minha casa, eu não quero a desgraça no meu lar, eu vou me consertar se tiver que me consertar, eu vou buscar o Senhor se tiver que buscar, mas em nome de Jesus eu quero a bênção de Deus na minha casa. Mas sabe o que Isaías fez? Isaías perguntou: para quando é que é esse problema? Ah, não, é para depois que você morrer. Ah, bom, é para depois que eu morrer, então que se dane o mundo. Não está escrito na Bíblia isso, tá? Mas literalmente é isso que ele faz. Ah, já que o problema não vai ser meu, daqui a alguns anos eu nem vou estar aqui para contar a história, então que se dane, cada um que se vire com o seu problema. Sabe o que essa história está nos ensinando, queridos? Que ainda hoje é tempo de dobrarmos os nossos joelhos pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso casamento, pela nossa casa de uma forma toda especial, pela família que o Senhor nos deu, pelos filhos abençoados que o Senhor nos deu. Por quê? Porque a oração move a mão de Deus, a oração transforma a realidade. Não há nada que Deus não possa fazer para operar suas bênçãos e seu cuidado sobre aquele que o busca com humilhação, com graça, com oração, buscando o favor do Senhor. Sabe por que alguns de vocês estão aqui hoje? Porque no tempo passado o pai, a mãe, um tio, uma tia pagou um preço de jejum e oração para salvar a sua vida. É por isso que você foi batizado neste lugar. Não é porque você um dia aceitou Jesus apenas, mas é porque tem gente que orou pela sua vida, clamou pela sua vida, e Deus está levantando hoje um grande exército para orar, para clamar, para interceder, para lutar as guerras em favor da família, porque nenhum daqueles que foi dado por Deus se perderá na nossa geração, e nós alcançaremos a próxima geração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vivemos um tempo em que as pessoas estão acomodadas. O que importa é a minha bênção. Eu tendo a minha bênção, tá bom. O outro que se dane, o outro que se lasque. Não, irmão, nós temos que ser capazes de olhar além. Nós temos que ser capazes de olhar para a próxima geração e entender que eles estão buscando algo que, se nós não nos cuidarmos, nós podemos perdê-los completamente. Por exemplo, os nossos filhos crescem, e quando eles entrem na faculdade, e se eles simplesmente saírem da fé? E se eles conquistarem uma carreira, mas abandonarem o altar? E se eles aprenderem muitas teorias, mas esquecerem a palavra do Senhor? E se eles tiverem sucesso profissional, mas se tornarem espiritualmente vazios? E se eles souberem falar vários idiomas, mas não souberem mais falar com Deus? Já pensou que nós estamos vivendo um tempo tão maravilhoso, que o sujeito consegue falar muitos idiomas, mas a maior necessidade do ser humano ainda é falar com Deus? E não tem Google, não tem IA, não tem quem vai substituir este momento tão precioso que você tem, este privilégio maravilhoso de você dobrar o seu joelho e falar com o Papai do céu, e saber que a sua oração é recebida na glória, e o Senhor responde a seu tempo. E ainda que a resposta do Senhor seja para o dia de amanhã, a sua paz inunda o nosso coração, e nós somos abençoados pela presença do Senhor. Você pode dar um glória a Deus por isso? Isso o mundo não tem, isso o mundo não conhece, mas nós conhecemos e podemos deixar este legado para os nossos filhos. Eu quero que você grave esta frase: não existe tragédia maior para uma família cristã do que ver a geração posterior crescer sem conhecer o Senhor. A maior tragédia não é a tragédia que veio sobre o Rio Grande do Sul há 2 anos atrás. As perdas financeiras, alguns perderam até um pouco mais do que alguns recursos. Alguns, infelizmente, perderam parentes e amigos.
As perdas financeiras a gente recupera, mas as perdas espirituais na vida nem sempre nós temos tempo de recuperar. Por isso que a sua graça, a bênção do Senhor venha sobre as nossas vidas. Josué foi um grande líder, Josué foi um excelente líder para Israel, mas ele falhou num único ponto. Josué fez o mar Jordão se abrir. Josué conquistou cada uma das terras que o povo de Israel pôde pisar os pés. Josué foi um líder por excelência, ele faz uma convocação santa, ele reúne o povo de Israel e diz: escolham a quem vocês vão servir, e ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e ele diz: escolham, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas o texto de Juízes vai dizer que alguns anos depois, talvez 10, 15, 20 anos depois da morte de Josué, aquele povo já não conhecia mais o Senhor nosso Deus. Uma geração que viu milagres, a outra geração não conhecia o Deus dos milagres. Uma geração atravessou o Jordão, a outra se perdeu na idolatria. Uma geração viu muralhas caírem, a outra levantou falsos altares. Uma geração declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A outra geração se esqueceu do Senhor. E aqui está um alerta para nós, queridos. Não basta vencermos as batalhas da nossa geração, nós precisamos transmitir a fé para a próxima geração, amém, queridos? Não pense você que tudo que nós estamos fazendo aqui é para você nesse tempo, é pensando na próxima geração. Pessoas um dia chegarão neste lugar que você não viu, e que talvez você só vai conhecer na glória. E talvez você vai dizer: mas pastor, para que tanto investimento? Para que melhorar algumas coisas? Por que tem que fazer isso? Porque o nosso tempo exige isso, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo diferente, e se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, nós vamos falar as mesmas coisas para as mesmas pessoas, e não alcançamos as pessoas novas que Deus tem. Por isso é preciso mudar, é preciso contextualizar, sem abrir mão da palavra, que eu tenho certeza que não é aberto neste lugar, mas contextualizar para alcançar gerações. E o foco sempre tem que ser aquele que ainda não está aqui dentro, alcançar a geração que está fora. Por isso, se você quer alcançar a próxima geração, quantos querem alcançar a próxima geração? Primeira atitude: decida que a sua casa servirá ao Senhor. Diga assim comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Não é se a cultura permitir, se o governo for favorável. Não. Não importa a pressão social, não importa a pressão cultural, não importa se fica fora de moda, nós tomamos uma decisão: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A fé precisa ser fundamentada dentro de casa, porque se Deus não governa a nossa casa, o entretenimento governa. Se Deus não governa a casa, o dinheiro governa. Se Deus não governa a casa, as telas governam. Se Deus não governa a casa, as amizades governam. Se Deus não governa a casa, a cultura do mundo governa. Se Deus não governa a casa, cada um faz o que acha melhor. E a bênção de Deus não está neste lugar. Nós precisamos ouvir com humildade. A igreja pode ajudar a formar nossos filhos, mas não pode substituir a ação espiritual dos pais. O pastor Edmilson e a sua esposa, junto com os demais pastores da equipe, fazem aquilo que o Senhor colocou no coração, mas não terceirize para eles aquilo que é responsabilidade sua como pai dentro de casa. Não cabe a nós, pastores, educar o seu filho, mas cabe a você saber educar com sinceridade, com graça, com amor, para que eles possam não só aprender as coisas boas da vida, mas possam entender que há um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, e que ainda hoje opera seus sinais e as suas maravilhas em nome de Jesus. Por isso a igreja ensina, a escola bíblica ensina, o pastor ensina, os líderes ensinam, as células ensinam, mas a verdadeira e a primeira escola da fé é o lar. É o lar. O primeiro púlpito dos nossos filhos é a mesa da nossa casa. Olha a mesa. O primeiro púlpito da sua casa, meu irmão, é a sua mesa. E como nós temos desprezado isso hoje?
Quantos de nós temos às vezes situações que um filho está almoçando lá num quarto, a filha está almoçando no outro quarto, o parente está num outro lugar, está no outro lugar, todo mundo separado, perdeu-se aquela alegria de poder compartilhar a mesa, por mais que isso seja aparentemente fora de moda. Quer ver uma outra coisa? Os seus filhos estão olhando para você, e eles estão esperando ver você um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eles esperam ver você orando de verdade. Eles esperam o pai e a mãe pedindo perdão diante dos filhos, dos erros e das besteiras que fazem. E aqui vai uma dica para você: se brigou em público, conserte em público diante dos filhos. Nunca esconda aquilo que você erra dos seus filhos. Seus filhos precisam aprender que você não é perfeito, e que você é um homem, uma mulher sensível às lutas da vida. Você tem as suas lutas, as suas aflições, as suas dores, e vocês erram, mas os filhos precisam ver você consertando, pedindo perdão. Os filhos precisam ver a gente orando, clamando ao Senhor, tratando a Deus com reverência, adorando ao Senhor. Como é que a gente quer ensinar a próxima geração a adorar a Deus, se quando chega no culto a gente fica travado, parece uma múmia, e a gente não é capaz de bater uma palma, não é capaz de saltar de alegria, a gente não consegue celebrar a presença de Deus? Aonde há a presença de Deus, há liberdade. Aonde há a presença de Deus, Deus está fluindo. Por que os filhos percebem? Porque enquanto a fé for apenas um discurso na nossa casa, eles percebem que a nossa espiritualidade é só de aparência. Por que nós vamos nas cadeias públicas e encontramos um monte de Elias preso, um monte de Daniel, um monte de... Vai ver nas prisões, vai ver nas ruas. Eu não sei aqui em Venâncio Aires se tem gente na rua mendigando por aí, mas podem procurar e pergunta lá: eu era da igreja tal, fui desviado, eu conheci a igreja, eu conheci a palavra, eu conheço a palavra. Vai pregar para essas pessoas que estão dormindo debaixo das marquises das lojas, e você vai ver, eles conhecem a palavra. Mas por que estão desviados da palavra? Porque muitas vezes dentro de casa, a espiritualidade foi apenas de aparência e não de essência. Nós não temos o direito de colocar máscaras aqui na frente, porque nós não estamos aqui no trabalho de enganar qualquer pessoa. Às vezes nós somos complicados, às vezes nós temos as nossas lutas internas, e os nossos filhos precisam ver as nossas opressões, as nossas lutas, o momento em que ficamos desesperados por alguma coisa, mas eles precisam, acima de tudo, ver o agir de Deus operando sobre a nossa vida. E este vai ser o maior legado que você vai dar para os seus filhos, é ver Deus operando sobre a sua vida. Que tipo de fé você está transmitindo para os seus filhos? Que tipo de fé você está ministrando ao coração dos seus filhos? A sua casa não será um território de confusão. A sua casa não será um lugar de incredulidade. A sua casa não será refém das trevas. A sua casa servirá ao Senhor. Amém, queridos? Essa é a promessa que Deus tem para nós neste tempo. Então diga comigo: Senhor, a partir de mim, a minha casa volta para o teu altar. Aleluias. Segunda atitude: conte aos seus filhos a obra do Senhor. Lá em Juízes 2:10 diz que uma geração que não recebeu, não ouviu aquilo que Deus fez. Isso pode acontecer conosco também. Nós estamos deixando de contar testemunhos, inclusive nos cultos. Às vezes nós temos um irmão que tem lá uma grande bênção, e a gente na pressa do culto, porque o culto tem que ser rápido, e a gente não consegue fazer aquilo no culto. E a gente tem feito hoje gravações e colocado no YouTube, para que os irmãos possam perceber a dramaticidade da vida de cada um, e possam entender como Deus foi operando as suas maravilhas. Não podemos deixar de falar dos testemunhos que Deus faz. Não podemos deixar que os nossos filhos acham, crescendo, que tudo foi feito por acaso. Você sabe que a geração nossa é tão esquisita, que tem criança que acha que o leite é produzido na caixinha de leite. Quando eles vêem uma vaca, eles ficam assustados, porque vira vaca, né? Não sabiam que o leite vem da vaca.
Assim como muitas vezes os filhos não têm noção do trabalho que nós temos para comprar o que eles precisam comer. Ah, não gostei. Dá uma mordidinha e joga fora. Dá uma mordidinha e joga fora. Por quê? Porque não custou nada para eles. E nós precisamos mostrar que tudo isso que vem à mesa. E sabe como é que a gente mostra isso, queridos? Orando junto com eles na hora da mesa. Sabe quando a mesa está farta? Dá gostoso orar na mesa farta, né? É uma alegria orar na mesa farta. Mas ore também no dia que farta. No dia que não tem. No dia que só tem lá um ovinho lá para dividir para 4. No dia em que você tem só uma coisinha básica lá, uma fatia de pão para dividir. E às vezes nem manteiga direito não tem. Você precisa ser capaz de orar e agradecer a Deus. Por quê? Porque tudo aquilo que veio às suas mãos foi providência divina. Foi Deus operando sinais, prodígios e maravilhas para que você e a sua casa pudessem ser alimentados. Este exemplo, irmãos, quando nós deixamos este exemplo, a nossa casa é tomada pela presença de Deus. Por quê? Porque os nossos filhos veem Deus agindo a cada dia. Sabe, irmãos, quando os pais se calam sobre Deus, o mundo se apressa em discipular os nossos filhos. Não deixe que a voz de Deus se apague na sua casa. Fale de manhã, fale à tarde, ore com eles, compartilhe com eles a vitória. Quando um filho pede para você comprar um presente, ou comprar um carrinho, ou comprar uma roupa, nunca diga, nós somos pobres, não temos condições. Não, diga a verdade, fala, olha, o pai e a mãe têm outras prioridades neste momento. Nós estamos passando por um momento um pouquinho mais difícil, mas nós vamos colocar diante de Deus essa necessidade. Sabe, irmãos, ensine os seus filhos, porque tem gente, pastor Edmilson, que fica desesperado quando um filho pede uma coisa, porque acha que o filho é o rei, e não pode ouvir não, né? E aí sai emprestando dinheiro de parente. Tem alguém aqui que emprestou dinheiro de parente ou não? Misericórdia, né? Não empreste dinheiro de parente, né? Não faça isso, mas eu conheço gente que faz isso. Não tem dinheiro para fazer uma festinha de aniversário para o filho. Em vez de ligar para os irmãos e falar assim, irmãos, eu tenho que fazer uma festinha de aniversário para o meu filho, mas não tem dinheiro. Vocês podem cada um trazer um prato e vão vir aqui em casa e vamos cantar parabéns? Eu tenho vergonha. Aí vai lá no banco, faz um empréstimo de R$1.000 para fazer a festinha para o filho, para encher a barriga dos outros, e depois não tem o dinheiro para pagar nem os R$1.000 e nem mais nada. Não faça isso, querido. Compartilhe com o filho, fala, filhão, eu não sei, a gente precisa fazer uma festa de aniversário para celebrar essa data tão importante da sua vida. Mas o pai e a mãe agora estão passando por uma luta, uma dificuldade. Mas nós vamos orar e vamos clamar ao Deus, e o Deus vai dar uma estratégia para nós. Deus vai mobilizar o coração das pessoas, e você não vai deixar de ter a festa, porque o meu Deus é um Deus de alegria. Ele se alegra conosco, Ele celebra conosco. O nosso Deus é um Deus de bênção. E aí sabe o que vai acontecer? O teu filho, quando tiver a festa, e quando terminar a festa, sabe o que ele vai fazer? Ele vai dizer, pai, mãe, Deus é bom mesmo, hein? Deus é bom mesmo, sabe? Mas isso não é uma coisa que ele está dizendo da boca para fora, não. É algo que ele viveu, que vai marcar a sua vida. Quando ele tiver 80 anos de idade, ele vai se lembrar deste aniversário que você não tinha recurso, não tinha dinheiro, mas você abriu a oportunidade para Deus agir através de outros, e a bênção chegou até a sua casa. Glória a Deus por isso. Ensine os seus filhos. Porque o mundo, irmãos, ele fala todos os dias, as telas falam todos os dias, as redes sociais falam todos os dias, as amizades falam todos os dias. Mas se a família não falar de Deus, alguém vai falar outra coisa em seu lugar. Eu não estou falando de transformar a casa num ambiente pesado. Eu vou contar aqui um pouquinho, mas eu cresci numa família muito crente. Mas era tão crente, irmãos, que nós não podíamos jogar bola não podia fazer educação física, irmão Marinês. Eu tinha que fazer educação física de sapato Vulcabras 752. Quem lembra daquela coisa? Sapato Vulcabras 752. Não podia usar shorts, porque shorts era pecado. Então tinha que usar calça comprida, calça de tergal. Não podia usar calça jeans também, que era mundana. Né? Era assim. Era assim a espiritualidade, é super crente, super crente. Irmãos, aonde vai parar isso? Quem é que aguenta uma realidade dessa? Então a vida cristã não precisa ser um peso, ela tem que ser uma coisa leve, tem que ser uma coisa gostosa. E nós precisamos resgatar valores espirituais dentro da sua casa.
Para isso, nós precisamos implantar conversas no lar. Nós precisamos, pastor, eu tenho que fazer um culto no meu lar. Sabe qual é o melhor culto no teu lar? É você contar para os seus filhos, pegar álbum de foto e começar a contar a história da sua vida para os seus filhos. É você compartilhar com eles cada momento, cada luta, cada dificuldade, onde Deus operou o seu poder e a sua maravilha. Nossos filhos precisam saber quem eram os seus pais antes da graça de Deus os alcançar. Eles precisam saber como Deus salvou a sua família. Eles precisam saber como Deus os perdoou. Eles precisam saber como Deus o restaurou. Eles precisam saber como Deus abriu caminhos, como Deus virou a vida de cada um de vocês. Eles precisam saber que houve lágrimas, mas também houve consolo. Eles precisam saber que houve crises, mas também houve livramento. E eles precisam saber que houve fraqueza, mas também houve misericórdia de Deus sobre a sua vida. Porque uma geração que não conhece as obras do Senhor se torna vulnerável aos ídolos do seu tempo. Uma geração que não conhece as obras do Senhor se torna presa fácil para os ídolos do seu tempo. Quando a verdadeira fé não é transmitida, falsos altares são levantados. Terceira atitude: prepare os seus filhos para permanecerem firmes quando saírem de casa. Você já parou para pensar que daqui talvez 10 anos seus filhos vão sair daqui de Venâncio Aires? Pastor, mas aqui é um lugar tão maravilhoso, eu cresci aqui, meu avô cresceu aqui. Pois é, mas o próximo emprego deles pode estar em outra cidade, e talvez longe daqui. Pastor, mas aqui tem faculdade. Sim, eu sei, tem, glória a Deus por isso, mas quem sabe é no outro lugar. Pastor, não quero nem pensar, porque eu crio meu filho como se fosse aquele bibelôzinho que coloca lá na estante, na prateleira. Misericórdia, se ele tiver que sair de perto de mim, eu morro. Então você não está formando direito. O teu filho vai embora. O machão aqui da igreja, que cria uma filha, alguém vai aparecer na vida dela. Ora, agora ela está com você, ela anda do teu lado, é pai para cá, pai para lá, pai meu amor, pai isso, pai aquilo. A hora que ela se apaixonar por um homem de verdade, e você ore para que seja um homem de verdade, acabou para você. Já era. A hora que o coração virar, a hora que virar os olhos, meu filho, já era. Já era. Bateu no coração, bateu forte, já era. E será que nós temos que preparar os nossos filhos para este momento? Para o dia em que eles vão sair da casa? Lá em Vitória, no Espírito Santo, eu fui missionário em Vitória durante 7 anos. E nós conhecemos um irmão lá do interior do estado que enviou o filho para estudar na capital. Uma família, não uma família rica, uma família de professores, uma família pobre, de classe média baixa. Você sabe, salário de professor nunca vai ser grande coisa, né? Eu fui professor durante muitos anos e descobri por que o professor não ganha muito. Vocês querem saber por quê ou não? Porque ele dá tudo, ele dá prova, dá nota, dá tudo, né? Se ele vendesse, mas ninguém quer comprar. Então por isso que o professor não ganha dinheiro. Mas essa família levou muitos anos para conseguir formar um filho e mandar para a Universidade Federal para fazer o curso de medicina. Infelizmente, em questão de 3 anos, este rapaz estava completamente desvirtuado. Porque ele saiu da casa do pai, do lugar protegido, e foi para o lugar onde a devassidão impera. Quem já foi em festa universitária pela primeira vez sabe como é que é. E festa universitária que se preza tem que ter muitas outras coisas. E uma coisa, como diz a Bíblia, um abismo vai chamar outro abismo. E aquele rapaz acabou perdendo a oportunidade do curso de medicina, porque se perdeu nas festas da universidade. Por não saber dizer não, por não conseguir dizer não àquilo que é novo, por não conseguir entender a proposta do mundo e a proposta de Deus, se perdeu. Nós temos preocupado o nosso coração e preparado para isso? Porque se você não se preparar, você vai ter que orar depois. Tem gente que fala, não pastor, está tudo nas mãos de Deus, está no controle de Deus. Está no controle de Deus, mas o seu ainda não está, você precisa orar. Não deixe para orar depois que as coisas complicaram. Como se diz no popular, depois que a vaca foi para o brejo, não adianta ficar chorando. Você precisa orar antes.
Ah, pastor, eu não sei como é que eu ficaria se meu filho casar com uma mulher assim, assim, assado. Então ora antes. Porque quem ora escolhe, quem não ora é escolhido. Quem ora escolhe, quem não ora é escolhido. Diz que uma vez o pastor chegou para pregar numa igreja, assim, bem simplesinha. E ali a irmã pediu oração para o pastor. Falou assim: ah, pastor, o senhor está aqui, a irmã fulano de tal quer uma oração. Aí o pastor olhou para a irmã assim, viu que a irmã não tinha lá muitos dotes e muitos predicados. Mas você sabe como é que é, né? A gente está aqui, se o pastor pedir para orar por alguém, a gente ora, né? E aí o pastor orou por aquela irmã. Diz que a irmã era assim, bem acabadinha mesmo, não era essas coisas não. Aí passou um ano, o pastor voltou lá na igreja, e o pastor da igreja, né? Pastor Edmilson, espero que não seja a sua próxima história. Aí o pastor da igreja falou: pastor, eu não consigo entender, o senhor lembra aquela irmã que o senhor orou por ela aquele dia? Rapaz, olha como aquela irmã arrumou um marido bonito, um homem abençoado, o homem ganha bem, o homem trabalha bem, olha o carrão que esse homem anda. Meu Deus, como é que pode, né? Como é que explica isso? Aí o pastor falou: é simples, ela orou e ele não. Então é assim, irmão. Se você orar, você escolhe. Se você não orar, você é escolhido, né? Então é importante a gente lembrar disso, né? Eu estava um tempo atrás lá em Água Doce do Norte. Água Doce do Norte é uma cidade que fica lá na fronteira do Espírito Santo, lá com Minas Gerais e a Bahia. Chama Água Doce do Norte porque o café que os irmãos fazem lá é um cafezinho que dá para ver até o fundo da caneca, assim, sabe? É um café bem ralinho, chama Água Doce do Norte a cidade por causa disso. E estava a fila da oração, na hora da ministração das irmãs que queria casar. E tinha uma irmã assim na minha frente, e a irmã falou: ah, pastor, eu preciso casar. A irmã até hoje não casou. Mas a outra que estava atrás dela, eu orando por esta irmã, e a outra falava assim: eu recebo. É o que Tiago diz, irmãos. Às vezes a gente não tem porque não pede, né? Às vezes não tem porque não recebe. Então não perca a oportunidade. Deus está falando com você nessa noite. É tempo de você dobrar o seu joelho. É tempo de olhar para frente. É tempo de ver o que Deus quer fazer na próxima geração. E quando a gente entende isso, irmãos, a nossa mente sobre a igreja muda. Porque não é uma igreja para nós, é uma igreja para os nossos netos, é uma igreja para os nossos filhos. Eu não sei se nós estaremos aqui daqui a 10 anos, eu não sei nem se a semana que vem nós estaremos aqui. Mas uma coisa é certa: até que Jesus volte, nós vamos continuar falando desse Deus amoroso, maravilhoso. Nós vamos continuar proclamando o seu poder, a sua glória. E a unção do Senhor se fará presente em nossas vidas. E eles verão isso em nome de Jesus. Aleluias. Eita Deus. É isso aí, irmãos. Vamos por último fechar aqui a nossa conversa hoje. Quarto, abençoe seus filhos com fé, presença e intercessão. Na Bíblia, os pais abençoavam os filhos. O que eles faziam? Eles impunham as mãos e declaravam palavras, transmitindo herança espiritual, e chamavam a próxima geração para o propósito de Deus. Hoje, muitos pais falam muitas coisas sobre os filhos, mas nem sempre os abençoem. E você precisa abençoar. Abençoar no hebraico tem a ideia de Baruch, que significa liberar para prosperar. É muito mais barato você liberar para prosperar do que você não liberar. Então você precisa fazer isso todos os dias. Quantos de vocês perderam o hábito de orar pelo filho quando sai para a escola? Quantos de vocês perderam o hábito de orar pelo filho quando o filho vai fazer uma prova? Quantos de vocês perderam o hábito de dizer: em nome de Jesus, seja abençoado neste dia? Você precisa ser capaz de entrar no quarto dos seus filhos nesta noite. E eu quero que você faça disso um hábito na sua vida pelos próximos anos, enquanto teu filho estiver dentro de casa. Vai lá à noite, lá bota a mão na cabeça, diga: Senhor, eu quero repreender toda ação de demônios, eu quero repreender toda ação do mal sobre a minha vida, a minha casa, sobre a vida dos meus filhos. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero declarar um novo tempo, eu quero declarar uma nova história. A maldição foi quebrada na cruz do Calvário. O Senhor tem um novo tempo para esta criança, o Senhor tem uma nova história para esta vida. E como pai, como mãe, nesta noite, eu abençoo
abençoo esta criança em nome de Jesus. Faça isso todos os dias. Todos os dias. E você vai ver esta geração crescendo com uma outra mentalidade. Eles vão crescer com a mentalidade empreendedora. Eles vão crescer com a mentalidade invencível, porque o Senhor é Deus fiel e Ele se manifesta com poder e graça sobre essa geração. E eles vão alcançar coisas que vocês não alcançaram, para o louvor da glória do nome de Jesus. Aleluias. Eu quero que você entenda uma coisa. A bênção dos pais marca os filhos. A bênção dos pais marca os filhos. Não basta abençoar com palavras, é preciso abençoar com a presença. Às vezes nós temos situações na nossa vida em que o pai tem que trabalhar muito, acaba tendo que sair às vezes na segunda-feira de manhã, viajar, voltar na sexta-feira à noite. Mas nós precisamos aprender a vencer esses tempos difíceis e abençoar os nossos filhos com a nossa presença. Como é importante o pai estar dentro de casa, a mãe estar dentro de casa. Como é importante você estar participando do dia a dia na escola, participando do dia a dia em todos os momentos da vida de cada um deles. Por isso, há tempo ainda. Abrace, escute, ore junto, ensine, peça perdão. Faça o que Jó fazia. Sabe qual é um dos grandes segredos de Jó? A Bíblia diz no capítulo 1 de Jó, que os seus filhos eram 7. Então eles faziam, todo dia eles faziam festa. Eles eram tão abençoados que tinha churrasco todo dia na família de Jó. Era de segunda a segunda. E antes dos filhos fazerem a festa, o Jó estava lá em oração. Senhor, abençoa o número 1. Abençoa para que ele possa ser abençoado, isso, aquilo. Abençoa o número 2, abençoa o número 3, abençoa o número 4, abençoa o número 7. Todos os dias Jó orava pelos seus filhos antes de alguma coisa acontecer. Ele não esperava acontecer para depois correr atrás. Ele orava antes. E este é um ensinamento. Por quê? Porque há batalhas na nossa vida que nós não vamos vencer apenas com conversas. Há prisões que não se quebram apenas com conselho. Há influências que não se romperão apenas com argumentos. Há cadeias espirituais que precisam de oração. Por isso, nesta noite, eu quero levantar com você um clamor pela próxima geração. Os nossos filhos não pertencem ao acaso, não pertencem às trevas, não pertencem à cultura deste século. Os nossos filhos pertencem ao Senhor, aleluias. E sabe, para terminar, queridos, qual é a maior tragédia na vida de um filho? É ver este filho crescer sem conhecer o Senhor. Que o Senhor repreenda isso e que o Senhor manifeste através da sua vida um homem e uma mulher tão piedosos, que os filhos vão falar assim: não é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o Deus do meu pai e o Deus da minha mãe. É o Deus que eu vi operar na vida do meu pai, é o Deus que eu vi operar na vida da minha mãe, e este é o meu Deus, é o Senhor da minha vida. Por isso nós não entregaremos a próxima geração ao mundo, não desistiremos dos nossos filhos, não aceitaremos que a nossa descendência seja tragada pelas trevas. Nós vamos orar, nós vamos ensinar, nós vamos amar, nós vamos corrigir, nós vamos discipular, nós vamos profetizar vida e nós vamos declarar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluias, glória a Deus. Vamos lá, vamos ficar em pé. Quero convidar os amados da banda. Não sei o que vocês planejaram para cantar agora, mas o que vier é bem-vindo, né? Glória a Deus. Eu queria convidar a pastora Edmilson e a pastora, junto com seus obreiros da equipe, para vir à frente, para a gente usar este momento tão importante de ungir as pessoas, de consagrar ao Senhor. E quem sabe, querido, você está passando por uma luta na sua casa. Quem sabe você é daqueles que hoje pelejou para o teu filho vir para a igreja, ele disse: o que eu vou aprender lá? Não sei. Sabe, só Deus sabe a luta que está o teu casamento, a luta que está a criação dos filhos. Quem sabe você está passando por uma crise financeira. Quem sabe essa noite você chegou aqui e diz: pastor, tudo isso que o senhor falou é muito bonito, mas eu estou desempregado. Eu preciso de um milagre do Senhor nas minhas finanças.
Eu preciso que o Senhor faça algo na minha vida essa semana, que se de outra forma, a casa vai cair. Quem sabe você está num conflito com você mesmo. Você entrou aqui sem paixão pelas coisas de Deus. Você até ama Deus, você não peca. Mas sabe quando você também não vibra? Sabe quando se diz no popular, não cheira nem fede? Sabe quando a vida está assim, meio sem sal, sem açúcar, está uma sonsa? Deus quer renovar isso na sua vida nesta noite. Deus quer mostrar para você que você é fruto de alguém que orou. E que você é chamado para um novo tempo na sua vida e na sua casa. E Deus vai levantar uma geração imparável a partir da sua vida. Deus vai levantar uma geração de homens e mulheres piedosos, cheios do Espírito Santo. Porque hoje você vai ter uma experiência com o Senhor neste lugar. E essa experiência vai marcar a sua vida. E vai transformar os seus filhos, vai transformar a próxima geração para o louvor da glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Pastor, fique à vontade. Eu queria que o pastor pudesse impor as mãos sobre a sua ovelha, seu povo. Veja a sua equipe. Eu acredito muito, irmãos, no ministério da imposição de mãos. Nós pastores, irmãos, nós somos muitas vezes tão necessitados quanto você. Mas Deus deu a nós o poder, a autoridade, a unção do Espírito Santo. E eu tenho certeza que hoje cadeias vão cair por terra. Que o Senhor vai operar sinais, prodígios e maravilhas. Porque não se trata da capacidade humana, mas se trata do poder de Deus que flui através de homens e mulheres sensíveis à sua voz. Eu não viajei quase 1000 quilômetros para estar aqui, só para conhecer você, embora isso seja um bom motivo. Antes de chegar aqui, eu pedi ao Senhor uma direção, para que a gente pudesse ser canal de bênção na sua vida hoje. E eu quero daqui a algum tempo olhar para trás e ver que Deus, neste dia, fez algo tremendo, neste lugar, porque você ousou a crer e acreditar que Deus quer escrever um novo capítulo na sua história, e quer mudar toda esta realidade. Enquanto a banda estiver tocando, saia do seu lugar, venha à frente. Você precisa de uma oração com imposição de mãos. Você precisa de oração de um homem e de uma mulher. E você pode trazer este momento diante de ti. Louvado seja o teu nome. Assim que a banda tocar, saia do seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Louvado é o teu nome, Jesus. Calabasuriandele manahai, shele cantalas. Via calabasuriandele manahai. Fala conosco, Espírito Santo de Deus. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Xarabacalabasuriandele manahai. Meu Deus, quebra hoje principados e potestade que tem agido, Senhor, em alguns setores desta cidade. Ori calabas surianda la manahai. Fala, Jesus. Espírito Santo de Deus, vai quebrando agora toda a opressão cultural desta cidade. Oh, Espírito Santo, em nome de Jesus, vai levantando uma igreja forte neste lugar. Levanta uma igreja operante, uma igreja destemida, uma igreja cheia do teu Espírito Santo. Oh, levanta, 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 Jesus. Levanta, meu Deus, homens e mulheres destemidos, que hoje terão experiências tremendas com o Senhor, meu Pai. Louvado e santo é o teu nome, Jesus. Que calabasurianda lá manachere calabas. Fala conosco, Espírito Santo.
Oh, que Jesus. a bênção se derrame Santo, santo, santo é o teu até nome, Jesus. 1000 gerações. Ah, Jesus. Família, Vai operando as tuas maravilhas. e os filhos, Vai ministrando aos corações nesta noite. que a bênção Meu Deus. se derrame Oh, Jesus. 1000 Pai, em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a vida deste meu irmão, Senhor, que disse para o Senhor nesta semana que não tem condições, que não tem mais recursos. Ah, meu Deus, tem pessoas neste lugar que disseram, meu Deus, que não tem mais recursos, não tem mais condições. Mas Deus, nessa noite, em nome de Jesus, começa a abrir a porta do teu bom tesouro sobre este lugar. Começa a ministrar a tua paz e a tua bênção sobre a vida desta pessoa. Meu Deus, a notícia ruim chegou nesta casa, mas essa notícia não vai prosperar, porque nesta noite o Senhor está mudando este veredito, o Senhor está mudando esta história. Oh, Espírito Santo, em nome de Jesus, começa agora a operar com o teu poder e a tua glória. Vai movendo a sua mão de poder, vai movendo agora. Vai quebrando todo principado e potestade. Vai quebrando agora toda opressão do mal. Tudo aquilo que o inimigo tem tentado derrubar nesta casa, o Senhor comece agora a reconstruir, meu Pai. Vai operando as suas maravilhas. Vai ministrando pelo seu poder agora, pelo poder do teu Espírito Santo. Vai abrindo portas. Vai manifestando o teu poder, Senhor. Meu Deus, eu oro, Pai, por um filho que está perdido nas drogas. Eu oro por alguma família aqui desta igreja, cujo filho, algum parente, um familiar, está perdido nas drogas. E nós queremos declarar em nome de Jesus o resgate desta vida, porque foi consagrada no altar do Senhor. Não é uma vida qualquer, é uma vida consagrada a Ti, meu Pai, que hoje parece estar perdida, mas em nome de Jesus, que os Teus anjos vão lá na boca de fumo, que os Teus anjos vão tomar nas mãos agora, e vai começar a mudar essa história, vai começar a mudar esta realidade. Nós não vamos perder os nossos filhos, nós não vamos perder a próxima geração, nós não vamos perder tudo aquilo que o Senhor deu para nós. Nós requeremos agora, e nós declaramos o poder da Tua palavra, nós declaramos o poder da Tua presença, da glória do Senhor, da unção do Teu Espírito Santo. Renova nesta noite, Senhor. Renova, meu Pai. Renova a unção, renova a graça, renova, Senhor, o Teu amor, Pai. Gera agora uma experiência profunda no coração deste meu irmão, no coração desta minha irmã, e eles sejam cheios da Tua presença, cheios da Tua glória, da unção do Teu Espírito Santo, meu Pai. Vem operar neste lugar. Opera, Senhor. Age neste tempo, Pai. E glorifica o Teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus. Restaura, Pai. Restaura casamentos nesta noite. Ori canta lá manassurianda le manahai. Vem, Espírito Santo. Restaura. Restaura. Meu Deus, se está alguém enfermo nesta noite, neste lugar, traz cura, cura nas emoções, cura nos sentimentos, ó Deus. Opera, Senhor, cura no corpo físico. Meu Deus, há casais aqui que estão passando por luta, por enfermidade, mas em nome de Jesus, nada vai parar vocês. O Senhor é fiel, o Senhor é abençoador, o Senhor é poderoso, e Ele faz sinais, prodígios e maravilhas nesta noite. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Santo, santo, santo é o Teu nome, Jesus. se derrame até 1000 gerações. Ah, Jesus. Família, Salva famílias neste lugar, Senhor. Opera com o Teu poder e a Tua glória, Senhor. Oh, xarabacarabasurianda lamaná. Fala conosco, Jesus. E teus filhos, Oh, Jesus. de teus filhos, sua presença Santo, santo é o Teu nome, por Jesus. detrás, por diante, em teu lado. Oh, E glórias. aqui é contigo.
contigo, é por ti. Bendito é o teu nome, Jesus. E de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti. O Senhor é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. O Senhor Glória seja ao Senhor, ó Deus. é por ti, Ele não te abandona. Amém, 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 amém. Louvado e santo é o Senhor, ó Deus. Louvado e santo é o Senhor, ó Deus. Glória seja o nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Você pode erguer as mãos para o alto. Eu quero que você declare bem alto, para Venâncio Ares ouvir. Vamos dizer juntos: eu e minha casa serviremos. Mais uma vez: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluias, glorifique o nome dEle. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Você pode tomar seu assento. Aleluia. Glória a Deus. Mais um culto poderoso na presença do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Gostaria de perguntar, aqui da minha esquerda, quem está nos visitando pela primeira vez, por gentileza, levante a mão. Amém, glória a Deus. Sintam-se em casa. Bênção de Deus você estar conosco hoje. Glória a Deus. Amém. Aqui da minha direita, tem alguém nos visitando pela primeira vez? Todos da casa já? Glória a Deus, sinta-se em casa. Bom ter vocês conosco aqui essa noite. Glória a Deus. Aleluia. Bom, vamos para alguns avisos. Dia 18 e 19, nós temos o que aqui na igreja? Encontro com Deus, glória a Deus. Dia 18 e 19, a gente vai ter então um encontro com Deus. Você tem a oportunidade de experimentar algo novo na sua vida. A oportunidade de fato você ter um encontro com Deus. Então, gostaria de perguntar quem aqui vai servir. Levante a mão rapidamente. Glória a Deus, aleluia. Quem aqui ainda não foi no encontro com Deus, levante a mão também. Amém. Oi, líderes. Está aí a oportunidade, a gente está convidando eles para o encontro com Deus. E também as inscrições para encontristas estão abertas no aplicativo. Amém? Por meio dos líderes. E também para servir também. Glória a Deus. Também nós temos o aviso 15 de agosto. Estão já abertas as vendas dos ingressos para a primeira conferência dos homens do Ministério Batista da Paz. Amém? Glória a Deus. Então está aberta aí as vagas, primeira conferência dos homens da igreja. Amém? Glória a Deus. Também nós vamos ver um breve vídeo da Escola Batista da Paz. Olá, queridos. Nós queremos falar um pouco do projeto da Escola Batista, a qual tivemos trabalhando essa semana, alguns dias com a Mari, juntamente com toda a sua equipe. Olá, queridos. Nós queremos falar um pouco do projeto da Escola Batista, a qual tivemos trabalhando essa semana, alguns dias com a Mari, juntamente com toda a sua equipe. Nós queremos relatar, então, esse projeto é um projeto que nasceu do... Olá, queridos. Nós queremos falar um pouco do projeto
da Escola Batista, a qual tivemos trabalhando essa semana, alguns dias com a Mari, juntamente com toda a sua equipe. Nós queremos relatar, então, esse projeto é um projeto que nasceu no coração de Deus. Nós queremos encorajar a você para que ajude, para que trabalhe, para que pegue junto nesse projeto, porque os frutos que ele deixa são eternos nos corações das crianças. Olá, queridos, nós queremos falar um pouco do projeto da Escola Batista, a qual tivemos trabalhando essa semana, alguns dias com a Mari, juntamente com toda a sua equipe. Nós queremos relatar, então, esse projeto é um projeto que nasceu no coração de Deus. Nós queremos encorajar a você para que ajude, para que trabalhe, para que pegue junto nesse projeto, porque os frutos que ele deixa são eternos nos corações das crianças que ali frequentam. Nós nos apaixonamos, queremos parabenizar a igreja, queremos parabenizar a todos que já estão envolvidos nesse projeto, colaborando, ajudando, encorajar a você que não faz parte, mas que pode fazer parte, tornar a fazer parte desse projeto, contribuindo, trabalhando, orando, porque são frutos que permanecem eternamente no coração das crianças. Abençoe esse lugar com o seu tempo, abençoe esse lugar com os seus recursos. Nós somos muito gratos a Mari por ter nos recebido a nossa equipe, recebido a gente nesses dias em que a gente pôde contribuir com o que nós tínhamos para poder oferecer com o contraturno, e nós estamos muito alegres por essa oportunidade. A gente espera voltar e espera ver esse projeto crescendo cada vez mais. Então, Deus abençoe. Muito obrigado. Olá, queridos. Amém, glória a Deus. Falar um pouco do projeto. Glória a Deus, nós temos esse grande projeto ali em Santa Cruz, da Escola Batista, né, que de fato é o ID do Senhor Jesus se cumprindo em todos os lugares. E você que talvez não consegue de uma certa forma ajudar com a sua mão, a sua obra, mas você pode se tornar um mantenedor dessa obra. Todo você que tem no seu coração de investir em ver crianças recebendo a palavra de Deus, ver crianças, sabe, tendo sua vida transformada por meio da palavra de Deus, você pode se tornar um mantenedor. Então você que tem esse interesse no seu coração de ser, sabe, um investidor da obra de Deus, você fale com o Cristiano depois do final do culto, que você também tem essa oportunidade. Talvez nós não estamos lá dando aula, ensinando, mas nós podemos investir nessa obra maravilhosa, assim como foi pregado aqui antes, sabe, que a palavra de Deus, ela precisa ser, sabe, a base das nossas crianças. Amém? Glória a Deus. Também cada um dos visitantes que está nos visitando pela primeira vez, no final do culto, vocês podem ir até aqueles dois rapazes, o Vinícius e o Jonatas, que eles têm um mimo da Igreja Batista para passar para vocês. Amém? Glória a Deus. Também vou ser breve, a gente vai ter um momento agora da oferta, do dízimo. Amém? Glória a Deus. E para a gente falar sobre a palavra do Senhor a respeito de oferta, de dízimo, meus irmãos, sabe, eu gostaria de começar falando para vocês a respeito de fé. Amém? Sim, fé tem tudo a ver com a nossa vida como ofertante ou dizimista na casa do Senhor. Amém? Sabe, assim como a gente viu aqui a palavra do Senhor sendo pregada, nós, homens e mulheres, filhos amados de Deus, a nossa vida ela é baseada na palavra dele. Amém? Sabe, a gente sabe que hoje em dia, né, o mundo hoje moderno, a gente vê muitos coaches, muitas pessoas inteligentes ensinando, e óbvio, a gente aprende muita coisa até mesmo na internet, mas nós, filhos amados de Deus, a nossa base, o nosso alicerce é a palavra dele. Amém? E a gente consegue ver, meus irmãos, que na palavra do Senhor há muitas promessas disponíveis para nós. Alguns teólogos dizem que existe mais de 8.000 promessas do Senhor para nossas vidas, para a sua vida, amém? E essas promessas, elas são ativadas na nossa vida por meio da fé. A fé ativa a palavra de Deus sobre as nossas vidas. A gente pode ter um exemplo como a gente tivesse uma grande máquina, muito avançada, muito poderosa, e ali a tomada a gente conecta ali, né, que passa energia para essa máquina. A gente pode pensar como é a presença de Deus na nossa vida, que tudo é por meio do Espírito Santo de Deus nos guiando, mas a fé é o botão que liga essa máquina, é o botão que faz essas promessas se tornar real na nossa vida, é a fé. Amém, meus irmãos? Então você pode estar pensando, mas o que tem a ver fé com oferta e dízimo? Calma que a gente vai chegar lá, tem tudo a ver. Amém? Eu te convido você, meus irmãos, a abrir a palavra de Deus. Para mim ser breve, eu tenho pouco tempo, em Josué capítulo 6. A gente vai ver do versículo 1 até o 2.
A gente vai estar vendo uma ocasião na palavra de Deus onde o povo de Deus estão debaixo de uma promessa, assim como eu e você. Josué capítulo 6, versículo 1 e 2. Josué capítulo 6, a gente vai ver o versículo 1 e 2, amém? Vou ler rapidamente. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Versículo 2. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Amém? A gente vê aqui na palavra de Deus que o povo do Senhor estava sendo conduzido para uma promessa. Amém? De conquistar a terra prometida, mas diante desse caminho, diante dessa terra, havia uma fortaleza, havia dificuldade, certo? Havia gigantes contra a vida deles, e uma delas era a cidade de Jericó, uma cidade com grandes muros. A gente pode pensar, meus irmãos, e avaliar nossa vida hoje, sabe? Quem aqui crê que está debaixo das promessas do Senhor, levanta a mão. Amém? Quem aqui crê que tem a sua vida firmada e baseada na palavra de Deus, levanta a mão. Amém? Eu também creio nisso. A minha vida ela é baseada na palavra de Deus. E esses homens também, eles estavam sendo guiados por meio de uma promessa, por meio da palavra que vinha de Deus. Mas sabe, meus irmãos, assim como nessa ocasião, na nossa vida, muitas das vezes, diante que nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, guiados pela sua palavra, se levanta fortaleza contra nossas vidas, se levanta dificuldade. Eu sempre gosto de falar que o imprevisto muitas vezes nos assusta. Muitas vezes a gente se prepara, calcula tudo diante da palavra de Deus, mas muitas vezes o imprevisto chega, o dia mau chega. E assim foi sobre essa vida desses homens e mulheres. Mas sabe, meus irmãos, a gente consegue ver no versículo 2 que Deus, ele traz uma direção para Josué, que certamente eles iam conquistar aquela cidade, certamente Deus era com eles, amém? E a gente vê no decorrer do versículo, não vou ler, porque eu tenho pouco tempo, a gente vê no decorrer que o próprio Deus deu direção, deu sabedoria para eles, e guiou eles como eles deveriam agir diante daquela circunstância, amém? E a gente crê e vê na palavra dele que eles foram vitoriosos. E eu te convido agora a ver o versículo 19. Mesmo capítulo 6, Josué 6, versículo 19, está escrito assim: toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados, pertencem ao Senhor e deverão ser levados ao seu tesouro, amém? A gente vê aqui nessa ocasião que de fato, por mais que essa fortaleza era muito grande, Deus guiou eles, Deus capacitou eles e eles foram vitoriosos. E por meio disso a gente vê que a atitude que eles tiveram no coração deles foi de honrar o Senhor com tudo aquilo que havia sido conquistado, amém, meus irmãos? Em outras palavras, eu quero dizer para você que a atitude que nós temos de ofertar e dizimar na casa do Senhor é uma atitude daquele homem, daquela mulher que tem um coração cheio de fé na palavra de Deus. Sabe, meus irmãos, porque independente das lutas que se levantam na nossa vida, do imprevisto, do dia mau, em todo momento existe uma palavra do céu disponível para nós. E sabe, meus irmãos, a Bíblia diz que a letra por si só mata, mas o Espírito vivifica. A palavra de Deus não é só uma letra, não é só uma frase, mas por meio da direção do Espírito Santo de Deus, nós experimentamos algo novo. Nós experimentamos o sobrenatural de Deus em nosso favor. Amém? Esse é um tempo que Deus quer levar cada vez nós nos tornarmos vitoriosos. E não é as fortalezas, não é o gigante, não é o dia mau que impede eu e você de ser vitorioso. Mas o segredo é a nossa fé em quem a gente tem crido. Amém? Ali a gente viu que eles ofertaram ao Senhor, porque eles sabiam que aquela fortaleza caiu não por a capacidade deles, não. Mas aquela fortaleza caiu porque havia um Deus que era com eles, amém? Havia fé no coração deles, eles se moveram de acordo com a palavra. E sabe, meus irmãos, independente da nossa realidade hoje, independente do gigante que nós temos a enfrentar, existe favor do céu. Existe uma palavra de milagre sobre a nossa vida disponível. E é acessada pela fé, amém, meus irmãos? Por isso, meus irmãos, que ofertar e dizimar para muitos é um clichê, né? É um tabu. Mas para aquele homem, aquela mulher que tem a palavra de Deus baseada na sua vida como base, como alicerce, a oferta e o dízimo também é honra, é honrar ao Senhor, porque Ele é digno. Nós sabemos que por meio da fé nós alcançamos, nós avançamos, nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, por meio da sua palavra.
E quando a gente honra o Senhor, sabe, meus irmãos, eu teve ocasiões na minha vida ali que eu me atrapalhei financeiramente e não consegui dizimar. E sabe, me veio um peso no meu coração, me senti mal. Não porque alguém veio e falou para mim, tu não dizimou, tu não ofertou, não. Porque eu sei que em todo momento, o meu Senhor, o meu Deus, Ele é comigo. Em toda luta, em toda batalha, eu sei que a direção, a graça a favor. E assim como diz em Tiago capítulo 1 ali em diante, diz sobre pedir sabedoria ao céu, que o Senhor me dá sabedoria. Eu sei que toda vez que eu pego o meu salário, eu sei, Deus, que tudo isso que o Senhor vem abençoado vem de Ti. Por isso que ofertar e dizimar é atitude de honra ao Senhor, amém? Para terminar essa palavra, eu convidaria você a abrir em Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Para mim concluir, primeira vez acho que eu termino o tempo. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10, está escrito assim: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de toda a sua plantação. Versículo 10, a promessa: os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu te convido você, meu irmão, pega a sua oferta, pega o seu dízimo, pega na sua mão, se coloque de pé, nós vamos orar. E você vai ter essa oportunidade de honrar ao Senhor com as suas primícias e experimentar ainda mais da graça e do favor do céu sobre a sua vida, amém? Feche seus olhos, vamos orar, aleluia. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, por nós estarmos no ambiente do céu, Pai amado. Nós estamos num ambiente, Pai amado, debaixo de céus abertos, debaixo de graça e favor, Pai. Nós cremos, Deus amado, pelo simples fato de nós estarmos aqui essa noite. A nossa semana já é uma semana abençoada. A nossa semana já é uma semana cheia da presença de Deus, Pai. E assim como esse povo, Pai, nós cremos, Pai amado, que qualquer que for a fortaleza ou gigante que se coloca diante da nossa vida, a favor do céu sobre nós, a graça, a direção, ao arranjo do céu para nos guiar a mais vitórias, Deus amado, porque assim como diz a tua palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aleluia. E nós somos o povo da fé, Pai. Por isso, Pai, que na tua casa nós te honramos com nossas primícias, nós te honramos com a nossa oferta e nosso dízimo, Pai, porque nós sabemos, essa igreja sabe em quem ela tem crido. Glórias a Deus, amém, meus irmãos? Eu te convido você a trazer sua oferta, seu dízimo com alegria no seu coração, amém? Glória a Deus. Refúgio, socorro bem presente, Tu és suficiente, debaixo de Tuas asas é o meu lugar. Refúgio, minha rocha inabalável, Tu és Deus imutável, encontro em Ti descanso. Refúgio, socorro bem presente, Tu és suficiente, debaixo de Tuas asas é o meu lugar. Refúgio, minha rocha inabalável, Tu és Deus imutável, encontro em Ti descanso. Glória a Deus. Podem se assentar mais um minutinho, meus irmãos. Graça e paz a todos, uma boa noite. Eu estou aqui então nessa noite como representante da ONG Frutos para trazer então a nossa prestação de contas da nossa última arrecadação, agora referente ao mês de maio. E eu quero uma salva de palmas bem forte para Jesus, gente. Porque nós arrecadamos nesse mês 385,5 quilos de alimentos, gente. Isso é lindo de ver, sabe? Porque é só Deus para fazer isso na nossa vida e chegarmos a essa arrecadação, né? Por muito tempo nós ficamos na casa dos 200, já subimos para os 300. Em nome de Jesus, daqui a um pouco nós vamos estar arrecadando 500 quilos por mês. Em nome de Jesus. E nós queremos premiar, então, as 3 células ali que mais arrecadaram nesse mês. Em terceiro lugar, nós temos a célula do líder Marciel, com 46 quilos de alimentos. Vem para cá, Marciel, receber teu prêmio. Glória a Deus pela vida de vocês. A fotinho.
Em segundo lugar, nós temos o líder Daniel, com 80 quilos arrecadados. Glória a Deus. Vem para cá, Dani. E em primeiro lugar, com 125 quilos, nosso líder Marcelo. Glória a Deus. Glória a Deus e parabéns a toda a célula aí que se empenha para sempre estar trazendo arrecadações bem expressivas. Então, novamente, pessoal, o brinde, então, é destinado à célula, né? Salgados, com o Patrick, vocês podem estar encomendando durante a semana. Os bolos é comigo. E o refri, no final do culto, vocês podem estar passando ali na sala da Frutos para pegar, então, com o Derli ali, tá? Gostaria de parabenizar a todos, então, por mais um mês, né, de superação, bondade e graça do Senhor na arrecadação de alimentos. Que Ele continue abençoando, prosperando e fazendo-os colher a 100 por 1 em cada quilo de alimento arrecadado. Em nome de Jesus. Continuamos contando com todos para estarmos sempre ajudando e alcançando os necessitados, tanto com o alimento físico quanto com o espiritual, né? Que esse projeto das Sacolas da Paz, ele é uma parceria com as células também para evangelismo, pessoal. Que a gente tem, então, alguns líderes que têm se colocado à disposição para fazer visitas, né? A gente recebe muitas demandas de famílias que não são hoje da nossa congregação, que não estão inseridas em nenhuma célula. Então, essas visitas elas são direcionadas aos líderes, né, que têm disponibilidade, que querem estar nos ajudando, né, visitando essas pessoas, levando o alimento e levando o principal alimento, que é Jesus, né, para a vida delas, levando essa mudança de mentalidade, de vida, né, essa transformação que só Jesus pode fazer pela vida delas. Então, quem quiser, né, tiver disponibilidade e quiser estar se colocando à disposição para estar ajudando nessas visitas também, pode contatar o nosso presidente, o Valcedir, tá? Que é ele que faz esse direcionamento, tanto quando vem o pedido, né, das células para a cesta, para as famílias, é com ele, né, ele que faz o direcionamento ali, e também para estar servindo ao Senhor, né, através do nosso social. E também, não menos importante, queremos lembrar aos irmãos da nossa coleta de tampinhas e as cartelas de medicamentos, pessoal. Então, todo aquele produto que você compra para sua casa, o amaciante, o desinfetante, o detergente, a água com gás, né, o refrigerante, guarda a tampinha lá, bota numa sacolinha e traz ali para nós, que tudo isso vira valor para a gente poder transformar, né, e alcançar mais vidas e abençoar essas famílias necessitadas. Os alimentos, então, para a próxima arrecadação, gente, tudo é bem-vindo, vocês sabem, né? Mas hoje a principal necessidade da nossa despensa é o leite, tá? Nós estamos com uma baixa quantidade de leite. Produtos de higiene, então o sabonete, a pasta de dente, o papel higiênico, né, a escova de dente ali. E produtos de limpeza, detergente, sabão em pó, desinfetante, que boa, né? Então, que vocês possam estar focando um pouco mais nessas questões para esse mês, mas o que vir, né, o feijão, o arroz, a massa, o óleo, o que vinha a mais também é muito bem-vindo. Aproveitando para lembrar aos visitantes, então, de passar o final do culto com o Jô e com o Vini ali para receber o mimo. Chegamos ao final de mais uma celebração e o resumo da palavra, ele já está no aplicativo da Família Batista da Paz. Se você ainda não tem baixado no seu celular, baixe agora. E ali você tem acesso a todas as palavras, aos cursos, às informações ali do nosso ministério. E nós continuaremos a falar sobre a palavra de hoje nas células que acontecem durante a semana. Então, não deixe de participar da sua célula. Procure uma mais perto da sua casa, se você ainda não vai em nenhuma, e participe. Não saia sem cumprimentar e abraçar pelo menos 10 irmãos e liberar uma palavra de bênção sobre a vida dele nessa semana. Deus abençoe a todos e até o próximo domingo.
quer saber tudo que está rolando aqui, dá o seu like aí ó, e se inscreva no canal e fique por dentro de tudo que acontece com essa família. É isso aí!